Alô, pessoal, saudações àqueles que estão assistindo esse vídeo, alunos, par de alunos, colegas em geral. Para quem não me conhece, sou o professor Daniel Sombra, eu sou professor da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará, a SEDUC, professor da Escola Cruzeiro do Sul, também da Escola Odete Marvão, e também sou geógrafo da Universidade Federal do Pará. Bem, nesse vídeo, é um vídeo voltado para os alunos da Escola Cruzeiro do Sul, turno vespertino. Aqui nós vamos fazer uma rápida volta, uma trajetória aí geográfica, acompanhando um pouco dos passos dados pelas primeiras grandes civilizações na organização do espaço geográfico do planeta Terra. Então, na verdade, alunos do sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, aqui a gente vai fazer uma rápida revisão de onde nós viemos, o que nós já fizemos ao longo da nossa trajetória de migrações pelo planeta Terra e, no finalzinho, eu vou destacar os pontos que interessam para a gente seguir em cada série específica. A Escola Cruzeiro do Sul está preparando a segunda fase do nosso cadernão e para vocês lerem o texto e escrever as questões que nós deixamos lá, é importante que vocês acompanhem essa nossa aula, essa nossa apresentação de hoje. Então, fiz aqui uma breve apresentação. Deixa eu colocar aqui no compartilhamento. Certo. Bom, essa apresentação aqui é uma aula conjunta inicial para as três turmas do sexto ano que nós temos, né? Sexto ano 1, 2 e 3, as duas do sétimo e a do oitavo da tarde. Então, o que nós vamos discutir hoje é um pouco do que é a geografia, do que a geografia estuda. Mas não focando na ciência, e sim focando mesmo na trajetória das sociedades, geografando a Terra. O que é isso? Geografia são marcas, grafias, são registros que a gente deixa na Terra. Pessoal, o que é o nosso espaço geográfico? O que nós chamamos de espaço geográfico é o espaço que o homem organiza, preserva, modifica, mas esse espaço está situado dentro de um corpo físico do universo, que é o planeta Terra. Um planeta que é um corpo celeste. O nosso universo é composto por vários corpos celestes. Os planetas são aqueles que não produzem luz própria. Satélites são aqueles que giram em torno de planetas, como a Lua. E as estrelas são aqueles que produzem luz própria. Veja, a nossa estrela mais próxima é o Sol. O Sol é um corpo celeste em eterna explosão, como se fosse uma fogueira gigante, e por ser muito pesado, ele afunda o espaço ao seu redor. Como já diria o físico Albert Einstein, ele afunda o espaço e também o tempo. Se a gente imaginar essas bolas que são as estrelas e os planetas numa cama, você imagina que a mais pesada vai afundar mais o colchão da cama e as outras vão acabar caindo na direção da bolinha mais pesada. O planeta Terra é um dos planetas que circula por força da gravidade, por força do peso do Sol, em torno do Sol. Os 4 primeiros planetas que circulam em torno do Sol, além de Plutão, que é um planeta anão, lá atrás, eles são semelhantes, porque eles são rochosos, têm tamanho similar à Terra. Só não tem a presença de água líquida na superfície, como o nosso possui. Já esses outros aqui, eles são planetas gasosos. Eles têm mais gás que rocha na sua superfície. E eles são muito grandes, né?
a Terra perto de um Júpiter, que é o maior do sistema solar. Júpiter é um planeta que cabe mais de 500 terras. Esses planetas têm os seus próprios satélites girando ao seu redor. Júpiter é grande, mas é muito pequeno perto do Sol. A Terra, então, a Terra onde nós vivemos a nossa história, perto do Sol, é minúscula. O Sol, quando nós estamos no planeta Terra olhando para o Sol, o planeta Terra gira em torno do seu próprio eixo. E a cada 24 horas, nós passamos pelo mesmo lugar. Então, quando nós estamos de cara para o Sol, é quando nós estamos vendo o nosso dia normal, né? Iluminado. Quando nós estamos para outra face, é à noite. Quando estamos olhando para o Sol, a luz dele é tão forte que a gente não consegue ver as outras estrelas. A gente só consegue ver quando a gente está olhando para outra face do universo sem olhar para o Sol. Aí vemos as outras estrelas. Como elas estão muito longe, elas parecem pequenas, mas algumas delas, a grande maioria, aliás, são muito maiores do que o Sol. O Sol é uma estrela pequena. Aqui nós temos ele perto da estrela Sirius, que é uma estrela branca, emite luz branca. A estrela Polo, ou essa aqui, a estrela Arthur, uma das mais maiores que nós conhecemos. Veja que o Sol, que é enorme, perto dela ficou pequenininho. Nessa escala aqui de Arturo, a Terra ela é invisível. Ela até está aí, mas ela não é visível, de tão pequena. Quer dizer, a Terra, perto da estrela Arthur, é microscópica, muito pequena. Portanto, gente, o universo é muito grande. O nosso sistema solar mesmo, quer dizer, esses planetas girando em torno do Sol, é só um dos diversos sistemas planetários que existem. Em geral, quase toda estrela tem um monte de planetas, satélites, asteroides e cometas. São corpos diferentes, cada um circulando ao seu redor. Olhem, essa aqui é a nossa galáxia. É a Via Láctea. É um grande redemoinho com uma força que faz com que todo o resto vá caminhando na direção desse redemoinho. Hoje, os físicos têm quase certeza que todo o centro gravitacional de uma galáxia é um buraco negro. É como se fosse um grande ralo de pia, onde a água vai sugando, né, na direção do ralo, o buraco negro vai sugando essa matéria. Mais do que isso, nós não sabemos. Temos que descobrir ainda. A Via Láctea é uma galáxia e o sistema solar está bem aqui, na periferia dessa galáxia. Existem outras tantas galáxias no universo. A nossa não é a única. O universo, ao que nos consta, é infinito. Mas o que nos importa nesse momento? Sobre galáxias, sobre planetas, a gente vai estudar com calma um pouco na disciplina de ciências físicas e biológicas. E no ensino médio, a física vai avançar bastante com vocês nessa direção. O nosso planeta, pessoal, ele também é muito antigo. A Terra tem provavelmente uns 6 bilhões de anos. O quanto que isso representa? Representa o seguinte: nós, os seres humanos, devemos ter, enquanto espécie, uma idade de aproximadamente 350 mil anos. 50 mil anos de modernidade, vamos dizer assim, que nós começamos a aparecer como, mais ou menos como somos agora. A Terra é 6 bilhões de anos. Então, se a gente pegar os 6 bilhões de anos da Terra e colocar numa régua como se fosse 30 centímetros, o ser humano só aparece no último milímetro. Se a gente colocar os 6 bilhões de anos da Terra como se fossem 24 horas de um dia, o ser humano só chegou na Terra no último segundo. E a Terra, a gente vai ver isso ao longo dos anos do ensino fundamental e da disciplina, ela tem os seus próprios movimentos. Ela é formada por placas que se movimentam. Então, a água e a terra dos continentes têm uma relação de movimento. Elas não ficam paradas. Esses continentes
como a gente está acostumado a ver no mapa mundi de hoje, são uma forma temporária. Ao longo da história da Terra, essas formas mudam. Só que elas mudam numa velocidade que é muito superior à vida humana. Então, é uma velocidade muito lenta para a gente acompanhar em vida. O ser humano não é um único ser vivo do planeta Terra. A disciplina de ciências, e depois particularmente a biologia, é quem vai estudar com vocês, mostrar para vocês como surgiu a vida na Terra e como de organismos mais primitivos, células únicas, eram organismos unicelulares, depois viraram pluricelulares, quer dizer, várias células, até surgirem os animais e as plantas mais complexas que nós temos hoje. De pequenas bactérias, a vida evoluiu tanto que nós chegamos a ter os dinossauros aqui na face da Terra. Animais gigantes, enormes, maiores até dos que os que vivem hoje. Né? Então, todos esses seres, eles foram se adaptando às mudanças do clima e do ambiente do planeta Terra. O ser humano, ele é distinto de todos os outros, porque ele foi o primeiro até agora que passou a modificar brutalmente o ambiente da Terra. Todos os outros animais e todas as outras espécies, eles se adaptaram às mudanças que a natureza trouxe. O ser humano passou a modificar a natureza. Claro que isso traz consequências, mas nós fomos a única espécie que fez isso até hoje. A nossa espécie surge aí dentro do grupo dos primatas, nessa porção aqui do planeta. Na África Oriental, mais conhecido como Chifre da África, porque essa península aqui, onde está a Somália e a Etiópia, ela parece um chifrinho, né? Provavelmente foi aqui que nós surgimos, pessoal, enquanto espécie. A nossa espécie, vocês também vão estudar isso na biologia, ela se chama Homo sapiens, Homo inteligente, hominídeo inteligente, né? Ela surgiu aqui e daqui ela se espalhou por todos os cantos do planeta, todos os cantos acima do nível do mar. A nossa espécie deve ter surgido há uns 350 mil anos atrás, mas só passou a migrar há 150 mil anos atrás. Se espalhou pela África, depois passou para a Ásia, para a Europa, e a Oceania, essa porção aqui, e o continente americano foram as duas últimas regiões do mundo a serem ocupadas pelo ser humano. O ser humano é o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele é o último dos hominídeos. Isso daqui não representa uma linha de evolução propriamente dita, como se um viesse do outro. Viu? Não foi necessariamente assim. Mas esses outros espécies são as espécies que nos antecederam em termos de evolução. São hominídeos e, particularmente, esse aqui, o homem de Neandertal, chegou a conviver junto com a nossa espécie. Provavelmente a nossa espécie surgiu depois, um pouco mais evoluída, chegou a cruzar com esse Homo de Neandertal. Algumas pesquisas indicam que nós ainda temos um pouquinho do DNA desse homem de Neandertal, mas as teorias indicam que a nossa espécie exterminou o homem de Neandertal, mais adaptado que era. Depois de fazer as suas migrações, tivemos as nossas adaptações aos meios, viu? Por que alguns têm pele clara, outros pele escura? Isso é uma adaptação à quantidade de radiação solar. Porque os asiáticos têm os olhos puxados? Provavelmente adaptação aos ventos frios das montanhas. Adaptações, professor? Sim, adaptações, mas essas adaptações não surgem no espaço de uma vida.
mas ao longo de milhares de anos. Isso vocês vão estudar com calma na disciplina de Ciências Físicas e Biológicas. Quando se fala dessas teorias de migrações, um ponto que sempre chamou a atenção dos especialistas é como é que os seres humanos antigos chegaram na América e na Austrália, na Oceania, tendo que passar pelo mar. Bem, na verdade, no caso da América, o mar provavelmente estava congelado. O mar em questão é esse Estreito de Bering. É uma porção aí de 80 quilômetros entre o extremo da Sibéria, que pertence à Rússia, e o extremo do Alasca, que atualmente pertence aos Estados Unidos da América. Não é uma coisa de outro mundo você imaginar isso congelado, porque todo o inverno rigoroso que o planeta passa, nós temos aí o congelamento desses mares. Veja essa imagem da NASA. São 6 imagens de 2013 a 2018 que mostram na área branca quando que no inverno o mar congela. Vejam que desses 6 anos, 2018 foi o ano que menos congelou. Só que houve um período geológico da Terra em que essa porção aí não ficou congelada por meses apenas no inverno, mas por muitos e muitos séculos. Então ela virou uma passagem contínua por muitos séculos, o que permitiu a migração do ser humano. Do ser humano já acompanhado de uma outra espécie, viu? Vamos resgatar isso mais na frente, mas é bom vocês terem em mente que nós surgimos na África e quando nós estávamos caminhando pela Ásia, nós encontramos uma espécie que nos persegue até hoje. É o cachorro, o Canis familiaris. Ele descende do lobo asiático. Nós provavelmente domesticamos o cachorro há uns 18, 19 mil anos atrás, e no caso do continente americano, nós migramos já junto com essa espécie. Então, homens e cachorros chegam juntos aqui nas Américas pela primeira vez. Essas migrações todas foram feitas ainda por uma série de populações nômades. Populações que caçavam, coletavam, pescavam, mas não ficavam no lugar fixo. Elas migravam, elas mudavam de lugar para procurar alimentos e novas fontes de água. Até que um dia começaram a surgir as populações sedentárias. Populações sedentárias são populações que passam a ter um lugar fixo. E aqui alguns pontos do planeta, todos nessa parte eurasiática, quer dizer, África, Europa e Ásia, elas foram o que alguns geógrafos antigos chamavam de laboratórios da civilização. Olha só, essa porção em vermelho aqui é onde está o rio Nilo. Ao longo do rio Nilo, no meio do deserto do Saara, surgiu a civilização egípcia. Essa parte verde aqui aponta para onde estão os rios Tigres e Eufrates. Aí surgiu uma civilização antiga, chamada Mesopotâmia. Aqui na parte roxa, na Índia, está apontando para o rio Ganges. E aqui são 2 rios da atual China. O quadrado amarelo do rio Amarelo e o quadrado azul do rio Azul. Vamos ver esses rios mais de perto. Aqui o rio Nilo. O rio Nilo do Egito corta o deserto do Saara e permitiu no passado, e permite até hoje, que no meio do deserto se possa ter agricultura de forma contínua, porque o rio irriga o vale ao seu redor. A Mesopotâmia significa terra entre 2 rios, é uma região que surgiu no vale desses 2 rios aí, Tigres e Eufrates, onde hoje está o Iraque, a Síria e uma parte da Turquia, e também do Irã. Nessa região surgiram várias civilizações, a Mesopotâmia, a Babilônia, a civilização de Ur, mais tarde os assírios, enfim. É uma região antiga de habitações e de diversas civilizações. O rio Ganges deu origem à civilização hindu, é também uma das 4 mais antigas da nossa história.
Hoje ele banha a moderna Índia e o Bangladesh, e aqui os dois rios chineses. A civilização chinesa também é uma das mais antigas, né? O rio Huanghe, que é o rio amarelo, e o rio Yangtze, rio azul. Então, o que esses quatro conjuntos têm em comum? Bem, esses rios, eles permitiram com que populações passassem a dominar pela primeira vez a agricultura. Isso aconteceu no período da Pedra Polida. Veja um vídeo do professor Itamar, no canal do YouTube da escola, né? A pré-história é geralmente dividida em idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. A pedra polida é o Neolítico, foi quando aconteceu essa revolução agrícola. Nesses quatro lugares: Egito, Mesopotâmia, Índia e China. As populações nômades, aquelas que não habitam lugar fixo, que caçam, que pescam, que coletam, nesses quatro lugares se tornaram pela primeira vez populações sedentárias. Por quê? Porque se inverteu a relação. Quando você passa a dominar a agricultura, você já não depende mais da caça e da coleta, você controla a oferta de alimentos. Passa a ter um ciclo de produção de alimentos e passa, portanto, a poder controlar as suas próprias condições de vida. E com alimento garantido, mais pessoas conseguem sobreviver. Então, os aglomerados vão crescendo. Em geral, o esquema da história sempre foi esse aqui. Há exceções, professor? Mas o esquema geral se aplica a quase todos os casos. Então, as civilizações nômades hoje ainda existem, professor? Existem. Algumas poucas, mas existem, de caçadores e coletores, e que continuam migrando. Com o surgimento da agricultura, a grande maioria começou a se transformar em civilizações sedentárias. Depois do cultivo de plantas, passaram para a segunda etapa, que foi a domesticação de animais. Mas aqui tem uma grande diferença. Na África, na Ásia e na Europa, haviam muitos animais de grande porte, passíveis de serem domesticados. Aqui no continente americano, depois que a era do gelo acabou e o continente ficou isolado, não haviam tantos animais assim a serem domesticados. Mas como assim animais a serem domesticados? Bem, domesticar um animal, pessoal, é diferente de domar. Veja o caso do elefante, por exemplo. Por que ele nunca foi domesticado? Uma das razões é porque a gravidez do elefante demora muito. Uma mãe elefanta fica 2 anos gestante antes de ter o elefante. É um ciclo de vida muito longo para o ser humano acompanhar nas suas migrações, nos seus afazeres. É mais rápido você pegar um elefante selvagem e domar. Só que qual é a diferença? O elefante selvagem que você domou é um indivíduo. Na domesticação, você acaba criando os filhotes desde a nascença. Você faz isso em geração, em geração, geração, em geração. Depois de um tempo, essa espécie já não consegue se defender na natureza. Ela é alimentada por você desde que nasceu, ela passa a depender do ser humano. Isso acontece tanto com planta quanto com animal. As primeiras plantas que nós cultivamos, o trigo, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, o arroz na China e outras dessas culturas, quando nós aprendemos que essas culturas poderiam nos alimentar, nós passamos a capinar ao redor dela para as outras plantas não matarem. Passamos a espantar os animais predadores para eles não consumirem. Quando você faz isso ao longo de muitas gerações, essa planta já não consegue se defender sozinha na natureza. Então ela está domesticada. Ela depende completamente de você. Eu citei aí rapidamente culturas importantes que hoje nós consumimos, que vieram de outros continentes. O café veio da África. O açúcar, que vai ser muito importante na história do Brasil, não veio das Américas. O trigo, de onde se faz o pão, veio do Oriente Médio, do Egito. O trigo também faz o macarrão. Foram os chineses os primeiros que pegaram o trigo e transformaram em macarrão.
O arroz veio da China. Mas o nosso continente? Nosso continente também teve culturas agrícolas que deram grande contribuição ao que hoje é o paladar mundial. Vejam, na América do Norte, mas principalmente no México, nós tivemos as grandes culturas de milho, que os maias e os astecas dominavam bem. Do Peru vem um alimento que hoje é muito consumido na Europa, a batata. Apesar da batata ter o nome aí, a batata mais famosa ter o nome de batata inglesa, ela não é inglesa. Ela vem aí dos Andes, da América do Sul. Aqui no Brasil, a nossa grande contribuição, digamos, da nossa parte antes da colonização é, com certeza, a mandioca. O feijão é nativo também aqui da América do Sul, mas a mandioca era a base da cultura das civilizações que viviam aqui. Houve grandes civilizações no mundo e no continente americano. Vocês vão ver com o professor Itamar que houve grandes civilizações no continente americano. E aí, atenção pessoal do 8º ano. Essas civilizações deixaram grandes marcas também na ancestralidade e organização dos nossos povos. Aqui nós sempre destacamos 3, porque elas foram as mais complexas. Os impérios Azteca, ali no Vale do México, está em verde aí nessa animação, o Império Inca, na Cordilheira dos Andes, conjunto de montanhas dos Andes, na América do Sul, está aí nessa parte bege mais escura, e os Maias, ali na parte roxa. Os Maias foram os únicos que não chegaram a conhecer os europeus. Quando os europeus chegaram aqui, a civilização maia já não existia mais. Então, eles só encontraram os resquícios da sua existência. Essa aqui era uma cidade maia no seu auge. Os maias dominavam a agricultura, o milho era a base da alimentação, como controlavam muito bem a agricultura, eles tinham tempo para fazer grandes obras e tinham uma complexa organização política, social e econômica. Com tempo para o intelecto, então tinham os intelectuais que dominavam a astronomia, a matemática. Aliás, os maias foram provavelmente o primeiro povo da história a chegar ao conceito matemático do número 0, né? Que isso só depois se repetiria com os árabes, já muito mais tarde. Aqui uma animação que ilustra a civilização Inca, do Império Inca, nas montanhas da Cordilheira dos Andes. E aqui uma ilustração que ilustra os astecas ali no pântano de Tenochtitlan, no Vale do México. Esse pântano hoje está todo aterrado, onde está a atual cidade do México. Cada uma dessas civilizações tinha seus grandes avanços tecnológicos e científicos. Os astecas, por exemplo, dominavam muito bem a hidráulica, tinham chuveiros nas suas casas, coisa que os espanhóis, quando chegaram lá, ainda não tinham conseguido fazer na Espanha. No espaço que hoje corresponde ao Brasil, nós tínhamos outras civilizações. Nós não tínhamos impérios, pessoal. Não tínhamos impérios. As civilizações, pelo menos as que estavam aqui na época que os europeus chegaram, há 500 anos atrás, elas não eram impérios, eram civilizações comunitárias. E também eram muitas. Nós costumamos organizá-las, agrupá-las por idioma. Por exemplo, essa porção laranja do mapa do Brasil era onde mais ou menos estavam as civilizações do grupo Tupi-Guarani. Mas era só um Tupi-Guarani? Não. Haviam os tupiniquins, os cariocas, os tupinambás, os tupinaquaras, os aimorés, cada um deles com a sua própria religião, política, economia e cultura, mas frutos do mesmo tronco linguístico. Então, os idiomas parecidos. Esses tupis, principalmente os do litoral, eram os que estavam mais próximos da agricultura de grande escala. Plantavam mandioca, mas também praticavam caça e pesca.
Os Gs eram também várias civilizações, nesse tronco linguístico G, eles estavam mais próximo da caça mesmo. Ali no azul nós temos as comunidades das populações do grupo Caribe, que provavelmente surgiram aqui no que hoje é a Amazônia e se expandiram pela América Central. Quando Cristóvão Colombo chegou, ele encontrou na maior parte da América Central povos falando esse idioma caribe, por isso que o mar da América Central se chama Mar do Caribe. E na parte mais marrom, povos do tronco linguístico Aruac, os antigos marajoaras, eram os mais famosos deles. Mais recentemente, a gente anda estudando com mais calma dois troncos linguísticos que a gente nunca estudou muito. Né? É o tronco linguístico pano, das civilizações ali que habitavam o que hoje é o Acre, também o Alto Peru e a Bolívia, e o grupo linguístico Charrua, né? Dos índios que ocupavam o que hoje é a fronteira gaúcha. Na verdade, índio, como a gente chama todo mundo hoje, vem dos europeus, que assim chamaram eles. Os europeus chegaram aqui para conquistar tudo e denominaram a todos de índios, né? Para fazer uma igualação com os índios lá da civilização indiana, no objetivo de apagar as culturas anteriores para fazer o domínio político, econômico e cultural. Como isso é muito forte, foi feito durante 500 anos, a gente ainda reproduz isso, mas isso é um erro, porque cada um desses povos tinha a sua própria autonomia, língua, cultura, religião, política e concepção de mundos diferentes. Vejam essa aqui, pessoal. Eu disse que faz mais ou menos 15 mil anos que as pessoas chegaram no continente americano pela primeira vez, mas isso lá em cima, na América do Norte. Para chegar aqui na América do Sul, passaram-se mais uns 3 mil anos, mais ou menos. Provavelmente, no que hoje nós chamamos de Amazônia, o ser humano pisou aproximadamente há 11 mil anos atrás. E olha o que é interessante, há 11 mil anos atrás, não havia a floresta que hoje nós chamamos de floresta amazônica. Mas como não? Não havia. Olha só, esse mapa aqui é um mapa da Universidade Estadual de Bolívar, do Equador, que faz uma reprodução do que era a paisagem amazônica na época do Prio-Pleistoceno, mais ou menos uns 13 mil anos atrás. E, corroborando com a teoria de um geógrafo famoso aí, o professor Aziz Abissabel, nós não tínhamos grandes florestas. Era uma época de clima seco, e o que nós tínhamos era mais parecido com o que hoje é o cerrado, ou a savana africana. Uma vegetação arbustiva com poucos pedaços de vegetação arbórea. Ou seja, pessoal, as pessoas aqui chegaram antes da floresta ressurgir. Elas são tão antigas que elas viram uma floresta tão imponente quanto a Amazônia ressurgir do nada. E isso são as pesquisas mais modernas que dizem, elas podem muito bem ter influenciado um ponto ou outro da floresta, concentrando alimentos, sementes de frutas em determinadas porções, como, por exemplo, açaí, buriti, algumas frutas tipicamente amazônicas concentradas num determinado ambiente. Acaba que a explicação pode ser não somente natural, mas também uma explicação de sociedade e natureza, né? A floresta acaba sendo como se fosse também o grande jardim dessas civilizações antigas. Bem ao contrário do que os europeus pensavam quando vieram para cá. Eles pensavam que a floresta sempre esteve ali. E não é bem assim. A história da Terra é muito mais antiga que a nossa. As mudanças são muito grandes. E uma coisa que também é muito antiga, a gente pensa que é de hoje, são as trocas alimentares. Olha aqui esse sujeito, de chapéu aqui, é o nosso amigo Cristóvão Colombo. Era um genovês da Itália,
que foi pago pelo rei da Espanha para chegar até a Índia e acabou topando aqui no continente americano. Fez 4 viagens ele. Uma das primeiras coisas que o Cristóvão Colombo encontrou nas Américas, ali na América Central, no Caribe, foi lhe fornecido pelos habitantes do lugar, foi essa fruta tão gostosa que é o abacaxi. Hoje nós sabemos, pelas nossas pesquisas de agronomia, que o abacaxi surgiu no Vale do Rio Paraguai, onde está aqui em vermelho. Mas o Colombo encontrou ele já na América Central. Como é que o abacaxi chegou até aqui? Trocas entre as diversas civilizações do continente. Bem, esse encontro dos europeus com os americanos originais é um reencontro, né? Todos nós surgimos na África, mas de lá para cá são mais de 150 mil anos, 15 mil anos desde que nós entramos aqui na América, e essas histórias se perderam, né? Esse reencontro foi muito traumático para o povo do nosso continente, os povos dos nossos continentes. Os europeus, como fizeram também na África e na Ásia, conquistaram os povos originais, escravizaram os povos originais, cometeram uma série de violências e utilizaram esses povos como escravos para produzir mercadorias. Durante muito tempo, as pesquisas questionavam-se como era possível que depois de uma viagem marítima tão longa, os europeus ainda conseguissem ser superiores militarmente no continente americano, que tinha milhões de habitantes originais. Só o que hoje é o Brasil devia ter aproximadamente 600 milhões de pessoas naquela época. Como um punhado de europeus conseguiu dominar isso? Durante muito tempo, nós achamos que era por causa da superioridade bélica, já que os europeus tinham o comando da arma de fogo, já dominavam a pólvora. Os chineses inventaram a pólvora, então ela já era muito conhecida por todos os povos ali daquela porção continental, Ásia, África e Europa. Hoje a gente relativiza isso, meus alunos. A gente sabe que as armas daquela época, mesmo com pólvoras, eram muito lentas. O arco e flecha era tão útil ou até mais do que uma arma com pólvora. Tanto que o exército português utilizou os arcabuz, arco e flechas, durante 200 anos, depois de conquistar o Brasil. As armas de fogo, elas só passaram a ser realmente eficientes, o suficiente para dizimar qualquer arma antiga, depois da Revolução Industrial. Mas então, o que aconteceu com os povos americanos? Uma parte foi a dominação direta. Mas hoje nós sabemos que houve um impacto muito grande, muito maior do que a gente podia imaginar, das doenças pelos europeus. Vejam isso aqui. Aqui temos um conjunto de animaizinhos que nós comemos para nos alimentar. Ou utilizamos como transporte ou tração. Né? O cavalo, o boi, tem aqui o jumento, tem a cabra, o porco, galinha, frango, pintinhos, ovelha, pato, o nosso tradicional pato no tucupi. São todos animais domesticados e todos eles têm algo em comum. Nenhum deles é original do continente americano. No continente americano foram poucos os animais domesticados. O cachorro não conta porque ele chegou aqui junto com o ser humano pela primeira vez. Então, dos animais que os europeus trouxeram, os únicos que a gente já conhecia eram os cachorros. Nos Andes, nós domesticamos a lhama e a alpaca, são parecidos com camelo e dromedário. E basicamente isso. Poucos animais nós domesticamos aqui nas Américas. Nós dominamos principalmente plantas aqui. De resto, nós caçávamos e pescávamos mesmo. Principalmente aqui na Amazônia, com peixes como o pirarucu e o boi, chegam ao tamanho de um boi, era fácil pescar, nem precisava domesticar, né? Para ter acesso a uma proteína de base perene para alimentar grandes populações. Claro, a gente não vai deixar de fora os fofinhos, né? Os gatos, por exemplo, foram domesticados pela primeira vez há 8 mil anos atrás. Tudo indica que simultaneamente no Egito e na Índia.
porque as grandes lavouras de trigo e de outros cereais atraíram os nossos amigos, os ratinhos, os ratos. Aí as pessoas começaram a perceber que os gatos comiam os ratos, e aí passamos a domesticar, ou tentar domesticar os gatos. Olha só, não há muitos animais domesticados originais na América. Os europeus trouxeram toda essa penca de animais para o continente americano. Com os ratos, vêm também as pulgas dos ratos. E aí, mais ou menos em 1500, é que começa a colonização em massa do continente americano pelos europeus. Lembrem-se, 200 anos antes disso, os europeus tinham passado pela peste negra, peste bubônica, uma doença provocada pela pulga dos ratos. Na época, eles não sabiam o que provocava. Uma doença respiratória que matou 1/3 da população europeia daquele momento. Passados 200 anos depois, quem sobreviveu, quem procriou, deu origem a pessoas que tinham mais resistência a essa doença. Mas os habitantes daqui não tinham a essa e uma série de outras doenças. E aí, ter domesticado mais animais do que os americanos originais foi uma vantagem evolutiva para os europeus. Mesmo coisas simples, como beber leite. Os americanos, os astecas, os maias, os incas e os nossos índios brasileiros não estavam acostumados a beber leite. Eles não tinham nem as enzimas, as substâncias no nosso corpo para digerir o leite depois de virar bebê, depois de virar adulto. Os europeus, africanos e asiáticos bebiam leite de cabra, de búfala, de vaca. Eles acabaram desenvolvendo isso mais cedo. Enfim, isso significa que esse contato com os animais e também com as zoonoses, doenças trazidas por esses animais, acabou sendo um fator preponderante da rápida dizimação das populações originárias do nosso continente. Os primeiros relatos dos aqui na América dão conta de que quando os europeus chegaram, por exemplo, aqui na Amazônia, eles viam tanta casa, tanta oca, que eles mal conseguiam ver a floresta. Passados 80 anos, as outras expedições exploratórias já encontraram um grande vazio e relatos de civilizações que existiram, mas que haviam morrido rapidamente, por razões misteriosas. Então, isso não diminui o impacto do genocídio e da escravidão direta que os europeus fizeram, mas as nossas pesquisas mais recentes no campo do DNA, da paleontologia, da arqueologia. O que é isso, professor? Arqueologia são aqueles profissionais que vão buscar os fósseis. Paleontologia vão cavar as rochas junto com geólogos. DNA vão buscar indícios no código genético dos fósseis e comparar com os nossos. Essas são evidências mais recentes. Bom, falando em zoonose, o que a gente está vivendo hoje no planeta é mais uma zoonose, né? A Covid-19 também vem de um vírus, o coronavírus, que surge desse contato aí de ser humano com animal. Em geral, é a origem da grande maioria das doenças que acometem os seres humanos, vem dos animais. Então, pessoal, nessa volta que nós demos aí, pessoal do 6º ano, nós surgimos da África, migramos por vários continentes e somos o primeiro animal a ficar modificando continuamente o ambiente, as nossas paisagens, criando outras paisagens, alterando os ciclos naturais, alterando a própria lógica da natureza. Aqui no continente americano, mesmo antes dos europeus, nós já fazíamos isso. Vejam, por exemplo, aqui um exemplo de uma paisagem alterada pelos inuites. São aqueles povos que a gente conhece também pelo nome de esquimós, construindo suas habitações no gelo. Esses aqui são os apaches, que dominaram os cavalos trazidos
pelos europeus. Alguns desses cavalos, inclusive, voltaram a virar selvagens nas montanhas rochosas dos Estados Unidos e do México. Os europeus conquistaram todos os continentes e acabaram deixando paisagens muito similares por todo lugar. Grandes fazendas com áreas inteiras voltadas para a produção de mercadorias para vender e não para a produção da vida. E depois da Revolução Industrial, esses espaços mais urbanizados. Hoje, a grande maioria da população vive em cidades e nem sempre com conforto, né? Essa aqui é uma bela imagem da capital da Malásia, Kuala Lumpur, mas a grande maioria das cidades são cidades periféricas, com assentamentos sem a qualidade necessária para tanta gente viver junto. Mas vejam então, alunos do 7º ano, o Brasil já era diverso, já era ocupado por uma série de povos que também modificavam a paisagem, mas tinham uma relação ancestral com a natureza. Imagine o quanto de conhecimentos não se é perdido quando você extermina uma civilização que é descendente de outros povos que viram a floresta surgir. Acompanharam toda a história de readaptação dessas plantas e animais, fauna e flora, às mudanças climáticas. Atenção pessoal do 8º ano. Vejam que também nas Américas houve o domínio da agricultura e houve a existência de grandes civilizações, que depois foram dominadas pelos europeus, mas que fizeram grandes modificações no espaço geográfico, que deixaram heranças na nossa ancestralidade. Então, no cadernão, temos um texto que faz essa revisão rápida dessa caminhada da humanidade, desde a África até a América. Prestem atenção a essas transformações de espaço e tempo e a essas transformações que começam antes da colonização. Então, pessoal do 7º ano, a gente gasta um bom tempo depois contando os impactos da colonização do Brasil pelos europeus. E no 8º ano, a gente expande isso para ver a questão das Américas, né? Das colônias de exploração e das colônias de povoamento. Mas a história e também a geografia, as modificações no meio, na natureza, começam antes disso. Certo? Então, agora, vamos fazer os exercícios do cadernão, e aí, na próxima que eu gravar, a gente já avança uma etapa, só que aí vão ser vídeos específicos para o 6º, para o 7º e para o 8º ano. Tá certo, meus queridos? É isso. Um grande abraço e até a próxima.